Olha, eu queria ser médico quando eu era garoto. Não sei, eu fui influenciado pelos colegas meus de escola, então eu morava em Igarapava, onde eu nasci. Os meus pais são de famílias humildes, então a minha mãe sempre trabalhou em casa, né, cuidou de nós, eu e mais dois irmãos. Eu sou o mais velho de três irmãos. E o meu pai, ele tinha um bar e armazém lá em Igarapava. E foi com essa atividade que nós fomos educados. Aí quando eu completei 18 anos, lá não tem universidade em Igarapava, é uma cidade pequena até hoje. Eu tinha a opção de estudar em Uberaba, que é pertinho, e a opção de estudar em Ribeirão Preto. Meus pais optaram para nós mudarmos para Ribeirão Preto. E foi lá então, com 18 anos, que eu fiz cursinhos e acabei fazendo agronomia em Jaboticabal, que fica bem próximo de Ribeirão Preto. E os meus pais realmente nunca influenciaram nas nossas decisões de vida, né? E eu fiz a escolha de que eu queria fazer, então me empenhei, quer dizer, me esforcei, fiz cursinho e adquiri realmente conhecimento suficiente para passar no vestibular e acabei gostando de trabalhar com agronomia. E já mesmo na faculdade tinha dentro da minha cabeça fazer pesquisa. E meu interesse sempre foi de fazer pesquisa. Então fiquei muito contente quando eu pude ser contratado pelo INPE e ter para a Amazônia. Acho que eu ganhei na loteria indo trabalhar no INPA. Porque hoje eu não sou mais agrônomo, eu sou um ecólogo prático. Aprendi muito com os colegas meus, então a agronomia é só um departamento do INPA, então eu interajo com botânicos, com ecólogos, então com uma gama muito grande de profissionais, e essa troca de informações daí é muito, muito enriquecedor. E eu, depois que cheguei do doutorado, eu comecei a dar metodologia da pesquisa, e eu comecei a exigir dos alunos para avaliá-los, eles escreverem, entregar o projeto de dissertação ou de tese para eu fazer correção, avaliar, e pedir uma revisão de 10 páginas com base no projeto de mestrado e doutorado deles. Então, todos os anos eu recebia mais ou menos um tanto assim de projetos, de revisões, de qualquer assunto sobre o conhecimento da Amazônia. E eu fiquei nessa atividade pelo menos por 10 anos. Depois aí foi diminuindo o número de créditos da disciplina, eu fui reduzindo as exigências dos alunos, mas eu consegui acumular um conhecimento muito grande da Amazônia, que eu carrego até hoje. Então isso daí me enriqueceu muito a minha capacidade de atuar lá na região com conhecimento científico. Hoje eu tenho um conhecimento bem abrangente sobre a Amazônia. Muito além por exemplo, de um agrônomo, né? E cheguei lá pensando em usar pastagem como desenvolvimento da Amazônia. Naquela época o governo federal estimulava, tinha um propósito. A propriedade da área era desmatar para mostrar que era o dono da propriedade. Aí isso daí em 77. Em 85 nós conseguimos provar a ciência que a pastagem ela dava menos retorno do que, por exemplo, o aproveitamento da floresta em pé. E assim nós fomos mudando nossos conceitos. Hoje nós sabemos que pastagem na Amazônia são alguns lugares localizados, como a ilha de Marajó, algumas áreas de várzea, e que tem um teor de cálcio muito elevado, de fósforo elevado, para que facilitar a formação de ossos de um animal de grande porte, o que o solo de terra firme não permite. Então, a visão, o conhecimento que nós temos hoje na Amazônia, nós sabemos com muito mais propriedade quais são realmente as vocações naturais da região. E hoje eu procuro trabalhar também com pequenos produtores, alertando-os, olha, é mais vantajoso você investir em alguma espécie que seja matéria-prima de uma bioindústria, do que plantar algumas espécies aqui que você vai ter um retorno muito pequeno, né? Por exemplo, a farinha de mandioca é a que dá menos retorno econômico para o produtor. Agora, ela tem uma importância social muito grande que nós não podemos abrir mão. Ela dá menos retorno, dá mais trabalho para o produtor, mas praticamente quase 100% deles sabe preparar farinha, sabe cultivar mandioca, e esse valor social a gente não pode deixar de lado, então a gente tem que valorizar. Mas se o produtor quiser ganhar um pouco mais de dinheiro, ele tem que ter uma outra cultura que dá esse retorno mais elevado. Então, com o tempo, a gente vai adquirindo esse conhecimento, vai passando esse conhecimento para as comunidades rurais,
para a sociedade de um modo geral, mas o mais importante é formar recursos humanos. Então isso daí realmente é gratificante a gente saber olhar para trás e ver quantos mestres, quantos doutores a gente formou, quantos estudantes de BIBI que passaram por nós, as contribuições em tese, em dissertações, em bancas de tese, dissertações. E aí a gente vai construindo cérebros, as pessoas pensantes para tentar desenvolver a região da Amazônia com mais propriedade.